Olá, meus amigos, voltando aqui ainda falando sobre jornada de trabalho. Neste vídeo nós vamos falar sobre uma técnica que você vai ensinar para o seu empregador para que ele não pague mais horas extras. Olha que maravilha! Técnica descrita em lei para não pagar horas extras. Ah, mas isso é fácil, é só não exigir horas extras dos seus empregados. Nós vamos falar aqui de algo diferente. O empregado vai prestar horas extras e não vai recebê-las. Tudo dentro da legalidade, porque eu estou falando dos sistemas de compensação de jornada de trabalho. Vejam que no direito do trabalho a gente lida com duas situações. Aquela em que o empregado presta horas extras e recebe por elas. Outra, que é a que nos interessa agora, o empregado presta horas extras e não recebe adicional por elas, porque aquele excesso de trabalho será compensado com descanso posterior. Os sistemas de compensação de jornada de trabalho funcionam desta forma. As horas extras, elas são compensadas com descanso. Então, trabalho mais, trabalho menos, trabalho mais, trabalho menos e vou compensando. O trabalho extraordinário traz um desgaste maior, um cansaço maior. Então, para compensar, haverá um descanso maior. Trocando em miúdos, trabalhei 2 horas extras hoje, trabalho 2 horas menos amanhã. Então, eu somo 2 horas extras hoje, 10 horas de trabalho, 2 horas a menos amanhã, 6 horas, 10 mais 6, 16, dividido por 2, 8 horas. É como se eu tivesse trabalhado 8 horas nos 2 dias, por isso que não tenho pagamento de horas extras. É assim que vai funcionar. O que eu vou trazer para vocês agora são as várias formas de sistemas de compensação, os vários modelos que nós temos aqui, desde a compensação mais simples, mais rápida, até a compensação mais longa e que depende de negociação coletiva. Então vamos lá, meus amigos, falando de sistemas de compensação de jornada de trabalho. O primeiro deles, o mais simples, o mais fácil, o mais comum, aquele que nós geralmente temos nas empresas do Brasil, o sistema de compensação semanal ou tradicional. Ele é tão comum no Brasil que é até chamado de tradicional. O que é essa compensação semanal? Lembrando que compensação está atrelado a descanso. Se a compensação é semanal, é porque o descanso se dará na própria semana. Vejam, eu tenho 8 horas diárias e 44 horas semanais. Se eu distribuo essas 44 horas semanais entre os 6 dias de trabalho, de segunda a sábado, o que eu teria? Eu teria 8 horas segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E faltariam 4 horas que eu trabalharia no sábado. Então, por isso que existem pessoas que trabalham de manhã, no sábado de manhã, sim, porque elas trabalham 8 horas de segunda a sexta, 4 horas no sábado e completam as 44 horas. Pô, mas espera aí, nós podemos pegar essas 4 horas do sábado e distribuir entre os dias da semana. Então o Bruno, olha o que acontece com o Bruno. O Bruno trabalha 9 horas segunda, 9 horas terça, 9 horas quarta, 9 horas quinta-feira. Na sexta-feira ele trabalha 8 horas. Ele não trabalha sábado. Por que ele não trabalha sábado? E as 4 horas do sábado? Ele trabalhou 1 hora a mais segunda, terça, quarta e quinta para compensar essas horas que não vai trabalhar no sábado. Se nós somarmos o que o Bruno trabalha de segunda a sexta, já completa as 44 horas. Olha o detalhe. Se não tivesse o sistema de compensação, o Bruno teria direito de receber 1 hora extra de segunda a quinta, já que ele está trabalhando 9 horas. Mas por existir este acordo de compensação semanal, o Bruno não recebe hora extra. Muito cuidado. Às vezes a gente está conversando com alguém e a pessoa fala, eu trabalho 9 horas de segunda a quinta.
Dá vontade de falar, opa, então você tem direito às horas extras. Calma. Você trabalha no sábado? Não, não trabalho no sábado. Foi feito algum ajuste entre você e empregador para distribuir essas horas do sábado? Foi feito. É exatamente esse acordo de compensação semanal ou tradicional. Algumas pessoas trabalham distribuindo essas 4 horas da forma como eu trouxe para vocês, de segunda a quinta. Outras pessoas trabalham distribuindo de segunda a sexta. E aí como ficaria? Você vai pegar as 4 horas de sábado e vai dividir por 5 dias. Então você vai trabalhar, em vez de trabalhar 1 hora a mais, você vai trabalhar 48 minutos a mais, de segunda a sexta. Então olha a minha jornada de trabalho. Eu trabalho 8 horas e 48 minutos por dia, de segunda a sexta. Se você colocar na calculadora 8 horas e 48 minutos vezes 5 dias, você vai encontrar 44 horas de trabalho. Então a forma como vai ser feito, se você vai dividir ali igualmente de segunda a sexta, se você vai distribuir de segunda a quinta e vai trabalhar normalmente às 8 horas na sexta, isso não tem relevância. Isso você vai fazer da forma como você entender melhor. Algumas empresas acham complicado você fiscalizar 8 horas e 48 minutos, então preferem distribuir ali de segunda a quinta. Sexta-feira o empregado sai ali mais cedo, vai para o happy hour dele, vai descansar com a sua família e ponto. Realmente é mais fácil de controlar. Ok? Então vejam, este acordo de compensação semanal, ele não é presumido. Ele tem que ser firmado por acordo individual escrito. Quando a gente fala de acordo individual, é entre empregado e empregador. Ou seja, não há necessidade de interferência, de alteração do sindicato, de autorização do sindicato. Não precisa. Eu, com o meu empregador, firmo esse acordo ali de compensação. Pode estar também no contrato de trabalho uma cláusula sobre essa compensação. O ideal é que seja escrito. Por quê? Porque você tem que fazer a prova. Se você não consegue provar a existência desse acordo de compensação, você vai ser condenado ao pagamento de horas extras, ok? Então, acordo individual escrito não gera direito ao recebimento de horas extras, porque aquelas horas extras foram devidamente compensadas, ok? E por que pode ser por acordo individual? Por que não precisa de autorização de sindicato, nem nada? Por que nunca precisou? Porque é considerado benéfico ao empregado, sempre foi considerado benéfico aqui ao empregado. Agora, vamos lá. Eu falei que é um acordo individual, empregado-empregador, porque é benéfico, não precisa de autorização em negociação coletiva. Pois bem, a gente sempre tem que ficar de olho em negociação coletiva. Por quê? Pode ser que exista alguma norma na negociação coletiva proibindo esse acordo de compensação particular. Pode ser que a gente tenha ali na negociação coletiva uma cláusula falando que qualquer compensação, a instituição de qualquer sistema de compensação depende de negociação coletiva, de autorização do sindicato. Aí realmente muda a história toda, ok? Na maioria das vezes não existe essa cláusula, então o empregado e o empregador firmam adequadamente, sem risco, esse sistema. Esse é o mais simples que existe. Agora vamos avançar. Vamos falar aqui da compensação dentro do mesmo mês. Aqui estávamos falando da compensação semanal, dentro da mesma semana. Agora vamos falar da compensação no mesmo mês, parágrafo 6º do artigo 59, que foi inserido pela reforma trabalhista, ok? O que o dispositivo diz? Pode ser criado esse sistema de compensação dentro do mesmo mês, pode ser tácito ou expresso, pode ser até mesmo tácito. Não tem nada escrito, não tem nada convencionado, mas
é sempre feita essa compensação. É um ajuste tácito. Você trabalha, compensa, trabalha, compensa. Então, retiramos totalmente aqui as formalidades. Mas eu sempre falo o seguinte, você que é um advogado ali que quer reduzir riscos risco de condenação para o seu cliente. Vem a norma e fala, pode ser tácito ou pode ser expresso. O que você vai falar para a empresa, para o empregador? Vamos fazer expresso. Vamos fazer por escrito, é o ideal. Vamos ter prova da criação desse sistema de compensação. É igualzinho a advertência, que pode ser escrita, pode ser verbal. Esqueça verbal, vamos para o escrito, vamos para o expresso. Aqui é a mesma ideia que eu passo para vocês. É o ideal, é o melhor, é o que gera menos risco. A gente vai ter a prova depois para juntar numa reclamação trabalhista acerca da criação desse sistema. Mas a lei diz que pode ser tácito, desde que a compensação ocorra dentro do próprio mês, sob pena de pagamento de horas extras. Então vejam que a reforma trabalhista ajudou o empregador neste ponto aqui. Aliviou um pouco aqui o bolso do empregador, permitindo que essa compensação se dê até mesmo dentro do próprio mês. Eu acabei fazendo hoje horas extras. Então, vou poder compensar dentro do próprio mês. Se eu não compenso dentro do próprio mês, aí o meu empregador tem que efetuar o pagamento das horas extras com adicional de pelo menos 50%, ok? O ideal é sempre firmar tais pactos por escrito para evitar discussões na Justiça do Trabalho acerca da existência ou validade dele. Então eu teria, aqui vou dizer que seria um banco de horas mais simples, menor, uma espécie de banco de horas mensal ali, mas que tem que ser muito bem controlado, ok? Para a gente evitar depois a criação de passivo trabalhista, e a própria insatisfação do empregado, que vai prestando horas extras, vai prestando, fica naquela que vai compensar, não compensa, também não recebe, você vai criando uma insatisfação, você vai criando um passivo trabalhista desnecessário, tá bom? Vamos evoluindo aqui. Vamos para o banco de horas agora. Depois da reforma trabalhista, nós passamos a ter duas espécies de banco de horas. Eu tenho aqui o banco de horas de até 6 meses e eu tenho o banco de horas de 6 até 1 ano, que é o período de compensação. Então passamos a ter as duas espécies de banco de horas. Até a reforma trabalhista, quando eu falava de banco de horas, eu tinha que ter o sindicato. Tinha que ter autorização do sindicato. Até a reforma trabalhista, todo e qualquer banco de horas só podia ser criado se o sindicato autorizasse. Se o sindicato não quisesse, não tinha banco de horas. Então a gente ficava na mão do sindicato? Sim, a empresa ficava na mão do sindicato. A empresa queria criar o sistema de banco de horas para deixar de pagar horas extras, para fazer essas compensações, ia lá no sindicato, o sindicato não tem o interesse, ponto. A gente ficava na mão do sindicato. Hoje não. Se o sindicato não quiser, não tem problema nenhum. Eu vou criar o banco de horas com os meus empregados. Empregado e empregador. Por acordo individual eu consigo criar o banco de horas. Só que ele vai ser um banco de horas com um período de compensação reduzido, que é este primeiro aqui, em que eu tenho até 6 meses de compensação. Ou seja, as horas extras devem ser compensadas até 6 meses da sua realização. As horas extras que eu estou realizando hoje, elas têm que ser compensadas em até 6 meses. Ou seja, existe um prazo extremamente razoável aqui para essa compensação. Diria até que hoje a empresa nem precisa mais de sindicato, que a empresa consegue gerir a sua folha de pagamento e gerir o seu negócio com esse banco aqui de 6 meses. Não precisa mais tempo superior a 6 meses. O prazo superior é até ruim porque você vai, às vezes, acumulando horas extras depois e se complica até na hora da compensação.
Então, este daqui é até o ideal. Ideal porque tem um prazo bom, você não acumula muitas horas extras e o principal, eu não preciso do sindicato. Ele pode ser firmado individualmente por escrito, tem que ser por escrito, ok? Tem que ser por escrito. Só tem um salvo aqui, ó, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário, como eu já tinha falado para vocês. Se tiver uma cláusula na negociação coletiva falando que todo e qualquer sistema de banco de horas só pode ser criado por norma coletiva, aí melou aqui a nossa história, ok? Se não tiver, posso criar este banco aqui de até 6 meses tranquilamente, desde que eu faça por escrito com os meus empregados. Agora, banco de horas não significa que o empregado pode trabalhar ali 24 horas por dia. Não, ele não pode prestar mais, não pode trabalhar mais do que 2 horas, ou seja, 2 horas extras. Ele não pode trabalhar mais do que 2 horas extras por dia, sob pena de, primeiro, numa fiscalização eu ser multado. Então, se tiver prova de que você está prestando mais do que 2 horas extras diárias, multa, porque esse é o limite que tem lá no artigo 59 da CLT. Fora que você passa a ter um número muito grande de horas para ser compensado. E lembrando, se você não conseguir compensar, você vai ter que pagar depois essas horas. Fora que, imagina o seguinte, você não está nem aí controlando quantas horas extras o Bruno faz por dia. E aí o Bruno faz 3, 4 horas por dia, só vai enchendo o banco de horas. Você não está preocupado agora, porque não está tendo que pagar aquelas horas. Daqui a pouco o banco do Bruno está lotado, está gordo, lotado de horas extras. E você está lá, não, tudo bem, eu vou ter até 6 meses para compensar. Bruno vem, pede demissão. Bruno pede demissão e fala o seguinte, não vou cumprir aviso prévio. Ponto. Você tem 10 dias para pagar a rescisão do Bruno. Na rescisão do Bruno você vai ter que pagar todas as horas extras que estavam no banco e não foram compensadas com acréscimo de pelo menos 50%. Pode ser que você não tenha dinheiro. Então é uma grande cilada você deixar o banco de horas muito gordo, cheio de horas extras. Não. Então, um dos motivos de você limitar também o número de horas extras é preservar a saúde do empregado e, sob a ótica do empregador, não permitir que se acumulem muitas horas extras, ok? Olha um detalhe aqui, ó, relacionado a isso que eu acabei de falar. Deve haver um controle muito rígido do banco de horas, com informação transparente sobre o número de horas acumuladas. O empregado ele tem direito de saber quantas horas extras tem no banco. Tanto que tem algumas normas coletivas que impõem essa informação no contra-cheque. Todo mês, quando o empregado recebe o contra-cheque, tem lá número de horas no banco. Então, informação transparente para ele. E mais, controle rígido para não permitir que se acumulem muitas horas. Porque você pode cair numa cilada dessa, que seria um pedido de demissão sem cumprimento de aviso prévio, que você nem teria tempo, nem oportunidade de compensar essas horas extras. Chegamos agora ao banco de horas até 1 ano, banco de horas anual. Esse aqui a gente sempre chamou do banco de horas anual, porque as horas podem ser compensadas até 1 ano. Neste caso aqui, ele já existia antes da reforma trabalhista. Esse banco de horas anual foi inserido na CLT há anos atrás e não foi alterado com a reforma. Vejam que, diante dessa compensação, ela poder se dar num prazo mais longo, isso ser prejudicial ao empregado, sempre foi e continua sendo exigido negociação coletiva. Então, tem que ter aqui convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua criação. E vejam, nós vamos seguir as regras criadas por aquela negociação
coletiva. O grande problema aqui, na prática, é o seguinte: às vezes, você tem a cláusula na negociação coletiva criando, autorizando a criação do banco de horas pelas empresas. Então, tem lá cláusula terceira da convenção coletiva, autoriza-se a criação de bancos de horas. Aí simplesmente fala, nos termos do artigo 59 da CLT. Não fala mais nada. E aí não diz, não fala as regras ou os detalhes sobre essa compensação, não fala absolutamente nada. E aí? Eu não tenho regras para seguir. O empregado não sabe quando que ele pode compensar, como que ele vai requerer a compensação, em que hipóteses ele pode requerer a compensação. É a pior coisa do mundo, mas é bem frequente, tá? Se nós não tivermos esses detalhes de como compensar, de como requerer, em que situações compensar, se esses detalhes não estiverem na negociação coletiva, para onde que nós vamos? Nós vamos, na omissão, aplicar o poder de organização do empregador. Ele que vai gerir a forma de compensação, da forma como ele entender correto. Isso daqui gera uma série de problemas e de insatisfações. Às vezes o empregado gostaria ou precisaria sair mais cedo para uma consulta, está cheio de horas no banco, o empregador não permite. Não, hoje não dá. Aí daqui a pouco o empregador olha, vixe, rapaz, o Bruno está lotado de horas no banco. Bruno, 15 dias em casa para compensar as horas, para baixar o número. O empregador pode fazer isso? Pode. O empregado na hora vai falar o seguinte, e naquela época eu precisava sair 2 horas mais cedo e não pude. Agora eu vou ficar 15 dias para queimar aquelas horas do banco. Eu que já estava pensando que elas não seriam compensadas, que eu iria receber. Por que o empregador vem e fala, Bruno, 15 dias em casa para queimar aquelas horas? Porque se chegar no final da compensação, do período de compensação, e elas não forem compensadas, o empregador é obrigado a efetuar o pagamento das horas extras, ou seja, das horas com aquele adicional de pelo menos 50%. Ok? O que eu tenho aqui para vocês? Vamos para 2 decisões, 2 julgados. Aqui, esse primeiro do TST, finalzinho ali de 2019, acordo de compensação semanal e banco de horas, cumulação. A jurisprudência do TST, ou seja, deste tribunal, é no sentido de que o ordenamento jurídico não obsta, não proíbe, não impede a coexistência do acordo de compensação semanal com o banco de horas, desde que respeitados os requisitos de validade de ambos os regimes. Então, eu posso firmar o acordo semanal, aquele em que as horas do sábado serão distribuídas entre os dias da semana e ainda ter o banco de horas. Então, se você trabalhar dentro daquele limite, por exemplo, de 1 hora para compensar as 4 horas do sábado, não há pagamento de horas extras e nem horas para o banco. Se você ultrapassar aquele limite, o que ultrapassa vai para o banco de horas. Então, eu posso ter os 2 regimes? Posso. O TST aceita os 2 tranquilamente. Depois, banco de horas invalidade. O regional, ou seja, o TRT, consignou que a reclamada não comprovou o cumprimento dos requisitos estabelecidos nos instrumentos normativos para a validade do banco de horas, tal como o fornecimento mensal de demonstrativo ao empregado referente à sua situação no banco de horas, a fim de possibilitar o controle das horas a serem compensadas. Então, esta regra aqui, essa obrigação, constava nos instrumentos normativos, ou seja, nas negociações coletivas. Não houve o cumprimento dessas obrigações. Então, conclui-se, portanto, pela invalidade do banco de horas, de modo que é devido o pagamento das horas extraordinárias. Então, vejam, se você vai instituir um banco de horas com base na norma coletiva, porque o banco de horas é bom para você, empregador,
para que não haja o pagamento das horas extras, cumpra estritamente, religiosamente, as regras que constam da negociação coletiva. Senão, a Justiça do Trabalho vai invalidar aquele banco, aquele sistema de compensação e vai condenar ao pagamento de todas as horas com pelo menos 50% de adicional. Tá bom, meus amigos? Daqui a pouco eu volto. Um abraço.